Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Wendel Augusto, mais precisamente o gay que só queria ir para o céu. Tem essa historinha aí na internet, é só vocês darem uma olhada. Gostaria de estar começando esse vídeo respondendo alguns comentários feitos no meu vídeo anterior. Comentários esses que querem atingir, que querem ofender. Olha, posso até ter trejeito, pode só até ter a voz fina, igual muitos dizem aí, mas reflita aí, tá? Porque eu sou talvez mais homem que você, porque tem 5 anos, mais ou menos, que eu sou o homem da minha casa. Eu sou aquele que traz a providência para dentro da minha casa, sabe? Várias pessoas dependem de mim, talvez seria coisas que vocês não conseguem fazer. Ou seja, eu sou muito mais homem do que muitos homens por aí. Se vocês procurar saber um pouco mais da minha história, você vai falar, cara, esse aí é homem de verdade, porque passar pelo que eu passei e ainda continuar aqui, olha, não é para qualquer um não, é para quem tem Jesus Cristo. E nada melhor do que a gente contar as experiências que a gente vive aqui para vocês, né? Porque falar de Deus é uma coisa assim tão bacana. Falar das pessoas, dos testemunhos dos outros é legal, mas quando a gente vive essa experiência e fala da gente, é melhor ainda, né? Velho Rico, por que Velho Rico? Foi o nome que eu mais escutei no ano passado. Pessoas tentando me ofender, me chamando de velho. E eu usei isso a favor de mim para criar esse canal. Rico, existem tanto tipo de riqueza. Mas eu confesso para vocês que a intenção, se vocês for olhar os meus vídeos aí anterior, é para mostrar para as pessoas que ela também pode vencer e que o dinheiro não é tudo na vida de uma pessoa, que a gente tem que saber lidar com o dinheiro. Mas, gente, não tem dado certo porque Deus tem me incomodado. Eu não queria mais fazer vídeos como lá no Constante Revolução. Por quê? Porque lá, para as pessoas conseguirem enxergar o vídeo, tinha que ter lá no título alguma coisa para chamar atenção, para elas virem. E sempre falando de alguém. Eu falei, meu Deus, eu estou tão cansado de ter que falar de alguém para as pessoas poderem me escutar. E aí, por isso que eu dei um tempo naquele canal e fui para outra plataforma. Mas lá também tive pessoas assim. Gente, vamos entender aqui. Para mim, na minha concepção, nós somos a geração da volta de Cristo. É a nossa alma, é a sua vida que está em jogo. Você acha mesmo que você, dizendo que é de Jesus, procurando fazer, procurando agradar Jesus, o inimigo vai ficar quieto? Ele não vai fazer nada para tirar essa coroa de você? Ou os segundos, os minutos estão passando, é a sua vida, ele quer você e os seus. E aquelas pessoas que lutam pela sua família, hein? Em jejum e oração. Mais do que normal, o inferno se levantar contra você. Alguns anos atrás, quando o André era bebê, depois eu vou mostrar o André para vocês, como que ele está hoje. Bebê assim, tinha uns 4, 5 aninhos. Uma pessoa com muita raiva. Gente, vocês precisam entender, a gente quando é do lado do bem, o mundo é muito mal, o mundo é muito egoísmo, muito eu. Eu não tomo prejuízo, eu não aceito má resposta, eu posso fazer, mas se fizerem contra mim, vai pagar, vai ter que pagar. Aconteceu um episódio que eu acho que eu já contei no outro canal, eu vou falar aqui resumidamente. Eu tive um probleminha com uma pessoa e essa pessoa saiu falando para vários conhecidos, várias pessoas que me conheciam, que eu fazia festas dentro da minha casa com muita droga, muita bebida e que eu usava o meu filho no lado sexual. Naquele instante, quando eu soube disso, subiu um sangue. E se eu agisse naquele momento, eu ia
ligar, eu ia falar um monte, eu ia acabar com aquela pessoa, como já aconteceu. Já aconteceu daquele momento do sangue fervendo, eu ligar e falar um monte, sabe? A gente acabar perdendo as estribeiras. Mas a gente não pode esquecer que nessa perca das estribeiras, a gente pode estar perdendo a nossa salvação também, né? Por isso que é preciso, gente, antes de qualquer coisa, vigiar, vigiar. E essa pessoa mandava foto de arma, ameaçando. Olha o que eu tenho aqui para você. Refleti, me acalmei, busquei em Deus e falei, tô calmo, agora eu vou ligar. Liguei para essa pessoa e disse para ela, olha, primeiro essa arma que você me mostra, quero te dizer que eu só vou morrer se Jesus quiser que eu morro. Porque você não é o dono da vida, quem é o dono da minha vida se chama Jesus Cristo. E se eu tiver que morrer com a sua arma, eu vou morrer. Mas existe uma coisa que ninguém vai conseguir tirar de mim, que é esse Deus, que é a minha salvação, o porvir depois da morte. Porque o que está aqui na Terra não me importa muito, não. Ainda mais o mundo como está hoje, né? O que importa é o porvir, é o depois. E o que eu deixo aqui de exemplo para outras pessoas. Cara, conversamos ali um pouco e o rapaz começou a chorar no telefone. E ele me disse assim, você tem Deus. E ele começou a espalhar para essas mesmas pessoas em que ele espalhou esse tipo de comentário, que, olha, se tem alguém que tem Deus, é aquele rapaz lá, viu? Olha, gente, o poder que tem quando Jesus está no controle, quando a gente confia nesse Deus. Porque a gente confiar em Deus é saber esperar também. Não é você se desesperar e tomar atitude. Você está tomando a frente de Deus. Você confia em Deus, mas você vai lá fazer justiça com as próprias mãos. Você vai lá falar coisas que não deve falar. Espere em Deus, descansa. É difícil, muito difícil. Mas espere em Deus. Confia no Senhor Jesus. Um fato que aconteceu esse ano, aconteceram vários. Gente, eu tive perca, sim, pessoas próximas morreram. Olha, tem tanta história para contar para vocês que eu passei esse ano. Eu sei que o que eu vou falar aqui, muitas pessoas vão falar, esse cara aí não existe. Porque é difícil mesmo existir. Eu não estou me gabando não, gente. Eu estou contando isso para vocês porque eu sou isso. Quem me conhece sabe quem sou eu. Eu ouço até dos próprios familiares. Você é um besta, você sabe. Mas eu sou isso. Isso não significa que vocês devem ser igual a mim. Mas são atitudes que eu tomei. Esse ano aí eu comprei um canal de um rapaz. E naquele momento que eu comprei, porque eu já acompanhava esse rapaz há alguns anos. E eu vendo a situação dele, ele desesperado, querendo vender, eu falei, caramba, ele vai vender para qualquer pessoa. Eu vou comprar esse canal. Como eu não consigo voltar para Constante Revolução, porque roubaram o meu e-mail, gente, mas eu estou entrando com um processo, tem coisas que não adianta. Eu não gosto desse negócio de processo, mas tem coisas, né? Tem outro jeito, que eu já tentei de tudo. 2 anos já isso. 2 anos, 1 ano e pouco, não sei. E eu falei, eu vou fazer propaganda do meu novo canal, para as pessoas se inscreverem no meu novo canal, e devolvo o canal para ele. Tem gente que vai falar assim, até parece, né, que esse cara ia fazer isso. Eu sei que você pensa isso. Mas é aquilo que eu sempre falo, não importa o que você pensa sobre mim, não. O que importa é o que meu pai pensa sobre mim, e ele saber quem sou eu. O resto, para mim, é resto. Não me importa nem o que minha mãe pensa sobre mim. Eu decepciono pessoas mesmo. O que importa é o que o meu Deus pensa sobre mim. Tá? E lá no final de tudo, é isso que eu estou em busca daquele final, sabe, do grande dia, do grande encontro, é isso que eu estou em busca, é isso que eu quero para minha vida. E aí, gente, ele me deu um golpe de 10 mil reais. No primeiro instante, vocês podem ver os vídeos aí, tem vídeos aí falando sobre isso. No primeiro instante vem a fúria, vem o nervoso, vem a frustração, vem um monte de coisa. Mas eu me preocupei mais nas pessoas que ele estava dando esse golpe, porque eu não era o único. Então eu fiz vídeo para alertar outras pessoas a não cair nesse golpe. E também para quem sabe
entrar no coração dele e ele ser transformado, porque a família dele é cristã, diz que a família dele ora muito por ele. Então o meu intuito é a vida dele e a alma dele, porque a vida dele e a alma dele vale mais do que 10 mil reais e eu estou disposto sim a perder 10, 20, 30, 1 milhão, 1 bilhão para que uma alma seja transformada. O dinheiro é o de menos, o que mais me importava naquele momento é a vida daquele rapaz. Acredite você ou não. E no primeiro instante, várias pessoas, inclusive, que você pode ver nos comentários, as pessoas iam lá, alguns atacavam, outros não, outros eram mais leves. Ia lá no vídeo dele e falava, paga o velho rico, paga o velho rico. Outros não, outros, nossa, era bem ofensivo mesmo, né? E eu falei, meu Deus, já pensou se esse rapaz comete algo contra a sua própria vida? Já imaginou se esse rapaz vai preso, se eu for denunciar e for atrás disso e ele preso? Senhor, eu não quero ser conhecido como o cara que levou alguém para a cadeia. Eu não quero ser conhecido como o cara que levou o outro a cometer, a tirar a sua própria vida. Então eu lavei as minhas mãos e eu disse, fiz o que eu tinha que fazer, dei os conselhos que eu tinha que dar e saí fora disso. Meu, o que teve de gente vindo em cima de mim falando, oh, mas o dinheiro é seu, a justiça está aí para isso. Tá, eu sei que a justiça está aí para isso. E não sou contra quem vai na justiça, quem vai atrás dos seus direitos. Mas eu estou falando sobre o Wendel Augusto, sobre mim. Eu quero ser conhecido como estive preso e foste me visitar. Eu não quero ser conhecido como eu levei alguém que foi. Se ele continuar fazendo, cometendo os erros, cometendo as coisas que ele faz, com certeza será a morte, né, porque é o fim dessas pessoas, ou a prisão. Mas eu não estarei dentro disso. Eu estou fora, não quero participar disso. E infelizmente o mundo se vira contra mim por eu ser assim. Eu não posso fazer nada. Prefiro eu perder, prefiro eu passar por bobo, passar por... Ai, Wendel, é porque você não precisa. Se você precisar... Era o único dinheiro que eu tinha. Era o único dinheiro que eu tinha. Mas a minha vida não é só baseada no dinheiro. Minha vida é baseada no amor de Deus, é na confiança de verdade de que Ele irá prover na minha vida, Ele vai prover na minha vida, Ele vai trazer a solução. Porque falar, até papagaio fala, papagaio repete tudo aquilo que você pedir para ele repetir. É tão difícil viver esse Jesus, né? É tão difícil. Porque ler a Bíblia, falar dos versículos, chorar, se emocionar com o testemunho do outro, com a vida do outro, é muito fácil. Mas e quando é a nossa vez? Nós temos que agir como Jesus agiria. Eu vejo pessoas falando assim, mas o pastor Flávio, mas o pastor Flávio, mas o pastor Flávio. A única resposta que eu tenho é o seguinte, se o pastor Flávio for para o inferno, você também vai? É isso? Ele pode e eu não posso? Mas e se ele for para o inferno, então você vai também? Não é a vida dele só, é a sua vida. Ele é tão errado, fazendo tão errado, e as pessoas vão lá e faz pior do que ele. Para quê? Eu não entendo, é isso. É isso que eu não entra na cabeça. Ou as pessoas fazem igual, ou as pessoas fazem pior. Ao invés do cristão ir lá, dobrar o seu joelho e orar, porque não é só uma vida. As pessoas estão focadas muito numa vida, na vida do pastor Flávio, na vida da missionária. E as milhares de vidas que assistem vocês, e as milhares de vidas que passaram, ou que centenas, sei lá, no ministério. É sobre isso. É sobre compactuar com o aplauso do mundo, é sobre compactuar com aquilo que o mundo quer que aconteça, porque o mundo ele veio para destruir. O mundo vai aplaudir quando acabar com nós.
que somos cristãos, principalmente quem é cristão que já foi LGBT. Os LGBT nos odeiam em forma de amor, mas é um ódio que, se pudessem, meu Jesus amado, nos crucificava. Porque dói falar a verdade, porque é cheio de eu, cheio do que eu quero. O importante é ser feliz. Te garanto uma coisa: felicidade aqui na Terra, LGBT, não LGBT, pastor, não existe. O sol, eu sempre falo isso, o sol nasceu para todos. A chuva, a tempestade, o raio, para todos. A dor, a doença, a morte, para todos. A diferença que eu sempre falo que vocês precisam entender é que quem tem Jesus tem o Consolador nestes momentos, o Espírito Santo, que vai nos consolar, coisa que o mundo não tem. E no final, a coroa da vida eterna. É essa a diferença. Não estamos livres de sofrer. Muito pelo contrário, ainda mais da forma que o mundo é hoje. Né? Perseguição. Oh, é a sua salvação, é a sua vida. Você acha mesmo que o diabo quer que você vá para o céu? Que a sua família vai para o céu? Então, antes de qualquer atitude, antes de qualquer pensamento vingativo, de querer ver o outro pagando por aquilo que fez com você, não, também não adianta vocês fazerem. Eu não faço isso por mandamento. Eu faço isso porque eu sou assim. Eu faço isso porque Jesus transformou a minha vida. Porque fazer por obrigação né, não deve ser bacana. As pessoas que me veem acham assim que eu faço por obrigação, não. Acha que eu sou santo? Não, tem vezes que eu vou, né? Só que eu me acalmo e Jesus fala comigo. Eu deixo Jesus falar comigo. Eu quero agradar Jesus. Porque quando ele vem, quando ele está comigo, gente, é uma sensação fora do comum. E quem tem Jesus, quem sente o Espírito Santo, sabe o quanto é bom. Então eu não quero perder isso, sabe? Eu quero que ele continue. Por isso que eu acabo agindo de forma diferente, que eu acho que todo cristão deveria agir. Porque às vezes a pessoa vem na sua vida tão perturbada, te atingindo. Gente, eu vou contar depois outra história para vocês. Vem com tudo para cima de você, às vezes vem até com uma arma para cima de você. E dependendo da sua atitude, você salva aquela vida. Talvez Jesus está mandando essa vida aí para você salvar ela. Você não, né? O Espírito Santo, você ser usado. Porque a gente fala tanto, né? Deus me usa, me usa, me usa, e na hora de usar, a pessoa acaba tendo atitudes insensatas, sem pensar. O que eu quero com esse vídeo? Quero que você pense um pouquinho. Antes de você tomar qualquer atitude que envolve outras pessoas, pensa assim, o que Jesus faria no meu lugar? Nós somos representantes dele. Porque não é só sobre você, para você provar que você é o certo, para você provar. Não. Pode estar envolvendo não só aquela pessoa, mas muitas pessoas que estão ao redor, que talvez Deus está fazendo com que isso aconteça, para que outras pessoas que não têm nada a ver vejam Jesus em você. Vejam Jesus nessa história. É sobre isso. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o mais importante. Não é a sua reputação que está em jogo. É Jesus Cristo. E, como todos sabem, né, é o meu cachorro latindo. O céu. Ei! Bora pro céu. Bora.